se Hillary tivesse ganhado, seria a continuidade das relações da administração democrata com o Brasil. Com a vitória de Trump, o que esperar das relações entre Brasil e seu tradicional parceiro econômico? Há preocupação com isolacionismo e protecionismo. Por outro lado, a fala do vitorioso faz promessas de crescimento econômico, o que traria reflexos positivos para a economia brasileira. Enfim, que tipo de relações podem ser esperadas com a nova administração da Casa Branca? Para conversar sobre o futuro, aqui no estúdio em Brasília está o embaixador, conselheiro do Centro Brasileiro de Relações Internacionais, Ronaldo Sardenberg. Foi embaixador do Brasil na ONU, na Espanha, na Rússia, foi ministro da Secretaria de Assuntos Estratégicos, ministro de Ciência e Tecnologia, e com o professor de História Contemporânea da Universidade de Brasília, Virgílio Arraes. No estúdio em São Paulo está a doutora Débora Vieitas, que é a diretora executiva da Câmara Americana de Comércio no Brasil. E direto de Monterey, na Califórnia, o professor Juliano Cortinhas, que é de Relações Internacionais da Universidade de Brasília. Eu já vou começar perguntando para o professor Juliano, que é um testemunha ocular da história, como é que ele viu essa eleição que surpreendeu muita gente de Donald Trump. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem, cometi um ato falho, chamei de Ronald, né? Muita semelhança do Ronnie, que saiu aí da Califórnia, também republicano, e surpreendeu o mundo, né? Foi com ele que acabou a União Soviética. É verdade. Eu penso que a eleição do Trump é uma combinação de dois fatores, né? Primeiro, um descontentamento geral com os políticos aqui nos Estados Unidos. Acho que esse é um fenômeno mundial. Aí no Brasil também a gente observa isso, mas em outros lugares, na Europa, no Oriente Médio de modo geral, todo aquele movimento, né, da Primavera Árabe. E é uma combinação desse descontentamento com uma cultura aqui nos Estados Unidos já mais belicosa, mais radical, né? Então eu acho que esses dois fenômenos influenciaram diretamente na eleição do Trump. Foi um episódio totalmente inesperado, né? Foi um acontecimento que a imprensa, todos os analistas políticos aqui nos Estados Unidos não esperavam. Ontem eu acompanhei durante toda a noite, né, aqui na Califórnia, a apuração e até muito próximo do final não se esperava o resultado, né? Então, mesmo depois de começar a apuração, foi muito surpreendente. Acho que pode ser um episódio que vai influenciar muito os nossos próximos anos. Pois é, como é que o senhor acha que influencia os próximos anos? É uma pergunta difícil de responder no momento, porque a gente não tem uma expectativa do que vai ser a presidência Trump, né? Acho que vai ser uma presidência de difíceis negociações internas. Eu acho que ele vai ter dificuldade para lidar com o Congresso, principalmente. Pois é, mas ele não tem maioria na Câmara de Representantes, na Câmara de Deputados, e uma minoria um pouquinho menor no Senado? Uma maioria um pouquinho mais apertada? Sim, mas o Partido Republicano também não é tão consistente assim no apoio ao Trump, né? A gente viu diversas saídas, né, durante a campanha. Então não é tão simples. Não é porque os Estados Unidos são bipartidários que a gente pode considerar que há duas visões somente no Congresso, né? Os partidos têm complexidades internas, A gente conhece no Brasil como funcionam as internas nos partidos, né? Muito bem, muito obrigado pela sua participação aí da Califórnia, professor. Eu gostaria de perguntar para o embaixador Sardenberg como é que o senhor vê isso do alto da sua experiência no Ministério de Relações Exteriores. Bom, em primeiro lugar, eu acho que nós todos fomos surpreendidos, né? E o coração nosso só sobrevive a esse choque porque nós estamos muito bem acompanhados, né, pelo New York Times, pelo Washington Post, pelo Wall Street Journal. Então, quer dizer, não foi erro, né? Agora, eu acho que um dos fatores importantes que levaram à vitória foi um certo viés trabalhista do Trump.
no sentido de que ele se dirigiu às reivindicações dos trabalhadores que trabalhavam em todo aquele setor dos Estados Unidos, da geografia americana, da ferrugem, como diziam. Aqueles estados ali em torno dos lagos. Dos lagos, mais para o sul ainda, um pouco. Sim. E isso então com isso ele captou, ou capturou, como quiser, votos. Não é? Essa coisa não foi percebida durante a campanha eleitoral. Só muito tarde na campanha eleitoral é que Hillary começou a se mostrar mais flexível, procurar mais votos. Né? Durante todo o tempo, a presunção, devido aos inquéritos de opinião, era de que o Trump estava atrás. Eu acho que ele trabalhou muito bem nesse sentido, politicamente, não é verdade? Como um corredor de longa distância, ele esperou para chegar ao fim da reta. Excelente a metáfora. Agora, a gente não pode, nesse momento, realmente fazer uma predição, não é? Se ele fosse democrata, eu diria que nós teríamos que esperar 100 dias. Além disso, ele seria imprevisível. Temos que esperar 100 dias para dar uma opinião, como o Franklin Delano Roosevelt fez um programa para 100 dias, que é uma das maneiras democratas de fazer a política. Mas não temos isso, então nós temos que esperar realmente para saber o que é ficção, por um lado, e o que é realidade. Não é? Quer dizer, até que ponto as plataformas durante as eleições eram para valer, não é? Realidade, e até que ponto era uma simples ficção para atrair votos nesse momento. Eu gostaria de perguntar para a executiva da Câmara de Comércio, o comércio Brasil-Estados Unidos no ano passado deu aí perto de pouquinho mais de 50 bilhões de dólares e em queda por causa da recessão brasileira. Qual é a sua expectativa? Olha, eu acredito que nós teremos, por força da recessão no Brasil, ainda um ano onde estaremos tendo uma corrente de comércio um pouco abaixo dos 50 bilhões de dólares. E temos diante de nós um desafio, que é como fazer crescer essa corrente num ambiente mais protecionista globalmente e agora mais protecionista no governo Trump. Pelo menos pelas promessas dele, né? Exatamente. Eu diria que a minha expectativa é que todas as promessas foram feitas e na hora da execução ou da entrega dessas promessas, ele também vai ter que enfrentar suas dificuldades. Se, por um lado, ele vai se beneficiar do fato de ter um Congresso majoritariamente republicano e até uma Suprema Corte, eventualmente, majoritariamente conservadora, por outro, transformar ou gerar empregos, como ele promete ao eleitorado da classe média que vem da área industrial e que viu ao longo dos anos a redução dos empregos pela transferência da produção industrial para o continente asiático, me parece que não vai se produzir no número de anos que o mandato dele tem. Mas os americanos... Além disso, quando ele ameaça, por exemplo, de impor tarifas exorbitantes à China, é bom lembrar que as próprias empresas americanas poderão ser prejudicadas com isso, porque um grande número delas produz na China. Então, eu penso que entre as promessas e as propostas e a execução das mesmas, haverão dificuldades. Sem deixar de mencionar a própria condição fiscal dos Estados Unidos. Os Estados Unidos também têm uma dívida muito importante, 14 trilhões de dólares, tem um novo orçamento para negociar no início de março de 2017, e ele fez muitas promessas de reduzir impostos e entregar crescimento. É bom saber se tudo isso é de fato viável. Bom, queria perguntar para o professor. Eu gostaria de lançar aqui uma frase que ficou muito conhecida. Juracy Magalhães, embaixador do Brasil em Washington: o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. Como é que o senhor aplicaria isso, se é que pode aplicar? Bom, em termos políticos, no caso de democracia, isso poderia valer. Agora, do ponto de vista econômico, há diferenças, né, nas quais agora a diplomacia brasileira vai ter de reiterar o trabalho feito nos últimos anos, que é enfrentar o protecionismo, apesar da retórica, aqui é muito forte nos Estados Unidos. E não é só tanto por parte da Casa Branca. É muito forte, né? Não é nem muito será, forte. já é. Já é muito forte.
E em função do voto distrital nos Estados Unidos, os parlamentares tendem a ser mais protecionistas do que o próprio presidente, do que a própria equipe da Casa Branca. Claro, porque eles estão ali com a pressão do eleitor, né? Com a pressão do eleitor. E o Trump ganhou exatamente em áreas hoje decadentes na economia norte-americana. Isso certamente vai se refletir na montagem da equipe, né? O mundo hoje conhece o Trump artista e em breve vai conhecer se o Trump político vai conseguir ser tão desenvolto como foi agora durante a campanha. Então, a perspectiva é de se manter esse grau de protecionismo aí, pelo menos para a primeira metade do mandato dele, né? Quando haverá novas eleições, né? E aí o perfil do legislativo poderia se alterar. Embaixador, há dezenas de acordos, de convênios, de comissões, de intercâmbio, até na área de educação, ensino, muita coisa. Como é que o senhor vê o futuro dessas relações bilaterais? Bom, as relações bilaterais têm sido muito complexas. Quer dizer, esse ponto é perfeito, esse que se levantou. No sentido de que não se trata deste ou daquele episódio. É uma relação ampla que existe entre o Brasil e os Estados Unidos há muitos anos. Agora, nesse preciso momento, nós estamos numa situação vulnerável, particularmente vulnerável, tanto do ponto de vista da política interna quanto do ponto de vista da política externa e também tanto da economia de um lado e de outro. Então, nosso problema aí é sério. Não é? O nosso problema é encontrar soluções, olhar para o futuro. E é muito difícil olhar para o futuro num momento de recessão. Porque qualquer providência, qualquer medida leva à desconfiança do que está sendo feito, né? Um dos aspectos fundamentais do momento é que ninguém confia em ninguém no Brasil. Então isso dificulta muito a atuação do governo brasileiro, a atuação, enfim, da sociedade brasileira, dos intelectuais brasileiros, dos cientistas, todo mundo. Nós temos uma grande dificuldade nesse momento. Quer dizer, a gente pensa assim, olha, vamos incrementar a ciência e tecnologia. Daí logo vem a pessoa e diz, não, vamos cortar os recursos para ciência e tecnologia. Então, o diálogo está enfrentando dificuldades muito grandes. Porque as prioridades cedem à primeira das prioridades, que é sobreviver. Pois é. E, evidentemente, então, você, em cada caso, cada pessoa, cada ser humano, cada corrente de opinião, vai julgando a situação especificamente por seu interesse. Pelo seu interesse, pela regra do seu interesse. Ora, nós temos que ir além do interesse de cada um de nós, além do interesse das diferentes áreas do país, e isso não é fácil. Então, acho que esse é o nosso desafio. Agora, não se trata de ter medo dos Estados Unidos ou de ceder aos Estados Unidos unilateralmente, nada, ou qualquer outro país, de resto, não é? De maneira que a gente tem uma margem de manobra limitada, mas nós temos que exercê-la tanto quanto a gente possa. Pois é, eu gostaria de entrar nesse assunto no próximo bloco, que é a presença dos americanos no continente americano, todas as doutrinas que havia antes. Agora temos o Mercosul, temos a Venezuela complicando, mas logo depois dos comerciais a gente já volta. A eleição de Donald Trump, e estamos discutindo a influência da nova administração americana a partir do dia 20 de janeiro, nas relações entre Brasil e Estados Unidos. Eu levantava aqui a questão do Mercosul, mas ele se manifestou sobre acordos bilaterais no continente. A senhora tem alguma expectativa, doutora Débora, se é executável a ameaça de denunciar esses acordos? Olha, eu vou primeiro comentar da relação Brasil-Estados Unidos, só deixando aqui uma nota, que nesse momento existem diversas iniciativas entre o governo brasileiro e o governo americano que eu julgo muito promissoras. Nós temos uma iniciativa entre o Departamento de Comércio e o Ministério da Indústria e Comércio do Brasil que estão trabalhando em dois grandes temas. Convergência regulatória, que é alinhamento de legislação entre dois países para facilitar a exportação e importação de mercadorias, e o outro é facilitação de comércio, que envolve mais os aspectos aduaneiros. Esse diálogo entre os dois países tem avançado bastante bem, tem produzido resultados concretos. Nós estamos implantando no Brasil o portal de comércio exterior, que deve facilitar também essas relações, como já existe nos Estados Unidos.
Um outro passo muito interessante foi feito em março deste ano, quando houve a assinatura de um memorando de cooperação entre os Estados Unidos e o Brasil para o setor de infraestrutura. Esse memorando prevê a troca de melhores práticas, as discussões sobre regulamentação, inclusive sobre financiamento. E infraestrutura, para nós que precisamos voltar ao crescimento, é um setor extremamente relevante e nos interessa, de qualquer forma, atrair investimento internacional, não só americano, para esse setor. Então, eu entendo que nós temos também o nosso dever de casa no que tange a criar as condições para a atração do investimento internacional. E isso passa, obviamente, pela estabilização do nosso ambiente econômico e político, por oferecer maior segurança jurídica aos investidores, por termos agências regulatórias que tenham pleno funcionamento. E eu entendo que esses temas são fator de atração para o investimento americano, independentemente de nós termos o presidente Trump ou se tivéssemos a presidente Clinton. Então, eu entendo que nós temos espaço para fazer avançar a relação bilateral no que tange a investimentos e no que tange a comércio, embora seja, sem sombra de dúvidas, um momento onde o mundo está muito protecionista e os Estados Unidos deverá se tornar muito protecionista, nós não podemos deixar de lembrar que os mega acordos comerciais que o presidente Obama estava e negociou, como a Aliança Transpacífico e a parceria com a União Europeia, o TTIP, são acordos que, se por um lado são comerciais, por outro também estendem a presença americana para dois continentes de suma importância, o asiático e o europeu. Então, embora talvez o formato não seja esse não é o momento que isso será aprovado, eu entendo que o comércio hoje assume outras dimensões. O comércio hoje não é mais um comércio que se fixa em ter barreiras tarifárias. Ele hoje é um comércio mais sofisticado, onde as barreiras não tarifárias são tão importantes quanto as tarifárias. E nós temos, como país, que prestar atenção nesse movimento e nos prepararmos para isso. Embaixador, eu perguntava sobre os grandes acordos multinacionais, né, como Mercosul. A gente recuou lá na proposta de um acordo de livre comércio continental. Né? O senhor acha que os Estados Unidos podem se fechar mais? Ou... Não, eu acho que a nossa situação é difícil, essencialmente, e que qualquer coisa, qualquer iniciativa que nós tenhamos que tomar ou devamos tomar, nós temos que pensar no longo prazo, realmente, hoje em dia. Uhum. Não é? Por que o longo prazo? Porque o tempo para implantar as ideias que vão surgindo tem sido um tempo um prazo muito longo. Só podem ser realizadas a muito longo prazo. E nós estamos com uma situação muito crítica interna nesse momento que dificulta a conjuminação, digamos assim. Mais ou menos, a situação pior está a Venezuela, né? Como é que vai tratar dessas questões? Mas, quer dizer, só o fato de nós nos compararmos à Venezuela já mostra a gravidade da nossa situação. Diz, olha, estamos melhor que a Venezuela. Realmente estamos melhor que a Venezuela, o que não é muito. Mas estamos bem pior que o Chile, né? Parece. Professor, e uma outra questão. Os brasileiros adoram fazer turismo nos Estados Unidos e os brasileiros também vão muito para fazer mestrado, doutorado, troca de bolsas. Que futuro o senhor vê? Não, quanto a isso, a classe média brasileira sempre foi uma entusiasta, né, do turismo nos Estados Unidos. Com o dólar no atual patamar, é possível que esses níveis se mantenham, né? E é possível, como o embaixador colocou, que se pensando no longo prazo, é importante que o Brasil mantenha esses programas de cooperação, não só com os Estados Unidos, mas também com a própria Europa, Japão, a própria China emergente, né? Que em função de uma dificuldade financeira grave, mas que se espera que em função da capacidade de recuperação que o Brasil tem, em função de seus recursos naturais, da sua mão de obra, né, que esses níveis possam ser retomados. E um país que coloque ciência e tecnologia num segundo plano vai apenas dificultar a sua recuperação. Né? Embaixador, as relações entre
Itamaraty e Departamento de Estado não se alteram com a mudança de presidente dos Estados Unidos, né? Dois lados têm que responder aos reclamos dos seus presidentes respectivos. Sim, teoricamente, mas há uma tradição... Não, a tradição da diplomacia é assim, não é? Quer dizer, a ideia da diplomacia é que é preciso sempre ter dois, quer dizer, só dois conseguem dançar o tango. Não é? Esse que é o problema da diplomacia. A diplomacia você não consegue trabalhar se você simplesmente for declaratório. Você tem que buscar o seu parceiro, convencer. Então, basicamente, eu acho que a gente está diante de uma tarefa de convencimento. Nós temos que convencer que o Brasil, nos convencer em primeiro lugar, e convencer os parceiros estrangeiros que o Brasil não acabou. Não acabou nem vai acabar. E que é preciso pensar a mais longo prazo do que está embutido aí nesse seu argumento a nossa fraqueza em relação a uma discussão com os Estados Unidos. Com qualquer país que tenha uma economia mais forte que nós. Quer dizer, por que o Brasil tem dificuldade de fazer os tais acordos bilaterais? Porque todos os países com quem nós vamos fazer acordos bilaterais têm economia mais forte do que a nossa nesse momento. Então, realmente, é muito difícil de você conviver com essa situação ou trabalhar em cima dessa situação. É lamentável até também. Bom, e lamento também que o nosso tempo tenha se esgotado, né? E vamos continuar esperando agora as novidades, né? Nós tivemos um Trump boquirroto, digamos assim, na campanha eleitoral e tivemos um Trump moderado nas suas primeiras manifestações. Vamos esperar. Dá 100 dias, né? Dá 100 dias. Dia 20 de janeiro começa realmente a administração. Muito obrigado, doutora Débora, embaixador, professor. Se você gostou do programa e quiser fazer alguma crítica ou sugestão, entre em contato conosco pela Central de Atendimento ao Telespectador no telefone 4002-2884 ou pela internet no endereço falecomaGlobonews.com.br. Na próxima semana, outro tema de interesse nacional. De Brasília, Alexandre Garcia.